O presidente americano Donald Trump anunciou uma nova tarifa global de 10% nesta sexta-feira. O novo imposto foi uma resposta à decisão da Suprema Corte americana, que suspendeu as taxas de importação impostas pelo republicano com base na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional. Mais informações com a nossa repórter Mariana Janjácomo, direto de Washington. Trump reforçou a estratégia tarifária, mesmo depois do duro baque. Today I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122, over and above our normal tariffs already being charged. A seção 122 do Ato de Comércio de 1974 permite tarifas de até 15% como resposta a problemas de pagamentos internacionais e para prevenir uma significativa e iminente desvalorização do dólar. Ainda segundo o documento, a taxa dura 150 dias, com a possibilidade do Congresso expandir esse período. Na sexta-feira, por 6 votos a 3, os juízes da Suprema Corte americana derrubaram as amplas tarifas comerciais aplicadas por Donald Trump desde o início do segundo mandato e que têm servido como arma geopolítica. 67%, that's tariffs. A taxa de importação decretada por Trump se baseava na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, conhecida por IEEPA, na sigla em inglês. Na interpretação da Corte, no entanto, a legislação não autoriza a imposição de tarifas. Segundo os juízes, Trump precisaria de aprovação do Congresso para a criação do imposto global. O processo deixou em aberto também o possível reembolso para empresas que pagaram as tarifas desde o começo do ano passado. O republicano disse que o resultado disso é um litígio que pode durar anos e afirmou ter ficado decepcionado com a decisão. And I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. Foreign countries that have been ripping us off for years are ecstatic. They're so happy. A Casa Branca utilizou a política tarifária como uma de suas principais bandeiras. Donald Trump insiste que ela é uma forma de balancear o comércio norte-americano com o resto do mundo. Diante do cenário de incertezas, a palavra de ordem entre lideranças globais parece ser uma só: cautela. Mesmo diante da nova taxa de 10%, o vice-presidente Geraldo Alckmin demonstrou certo otimismo, mas pediu atenção aos desdobramentos jurídicos do caso. Nós não perdemos competitividade, porque se é 10% geral, o que estava acontecendo é que o Brasil estava com uma tarifa de mais 40% que ninguém tinha. Setores da economia brasileira também tentam entender a situação. A Confederação Nacional da Indústria, a CNI, comemorou a decisão da Suprema Corte, mas também reconheceu que a situação exige monitoramento. Christopher, é uma grande derrota da Casa Branca, mas joga o mundo também em um cenário de muita imprevisibilidade e insegurança jurídica. O que você consegue enxergar por aí que vem pela frente? Olha, é de um lado, claro que mantém uma sombra de incerteza sobre onde é que vai as tarifas, mas vamos colocar essa incerteza no seu devido lugar. A tarifa efetiva média de todos os produtos entrando na economia americana estava quase 16%, né, antes dessa derrubada das tarifas. Caiu para uns 10%. Então, o que está em jogo é a história da capacidade da Casa Branca reconstruir parte dessa barreira tarifária que foi derrubada. Então, a gente está falando em alguns países, se talvez a tarifa efetiva média voltar para 14, a gente acha que não vai voltar para o patamar que estava antes da decisão, mas vai ser parcialmente reconstruída. E isso vai ser através de mecanismos que são juridicamente mais certeiros, vai levar uma certa investigação do 301, mecanismo 232, e acho que a Casa Branca agora vai iniciar, manter os acordos que foram firmados com seus parceiros e ameaçar de aumentar as tarifas se esses acordos, termos de acordo, não são mantidos. É claro que inverteu um pouco o poder de barganha, né? Então acho que a Casa Branca perde um pouco do poder de barganha, mas o que nós estamos falando é uma reconstrução parcial, onde 2/3 das tarifas ficaram de pé, olhando a média. Mas isso é a média. Os países que mais se beneficiaram em termos relativos eram aqueles que já estavam com uma tarifa maior do que a média, que é a China e Brasil, número 2. Então, esses são os dois países que ganharam relativamente mais com essa derrubada.
Ô Tony, essa reconstrução que o Christopher coloca, de parte pelo menos dessa política tarifária, você acha que ele consegue, a Casa Branca consegue, até que página? Que, obviamente, tarifas para o Trump são, né, a solução para todos os problemas, né? Então, ele, obviamente, estava, né, como se viu durante o press conference que ele deu hoje, ele estava realmente muito bravo que isso aconteceu, até que não foi uma grande surpresa, né? Porque as pessoas que assistiram o caso sendo debatido na Suprema Corte perceberam que grande parte dos membros da Corte, de fato, estavam questionando os advogados do governo e dando pistas que isso ia acontecer. Então, não foi uma enorme surpresa que aconteceu. E, de fato, né, como o Garmin disse, não tem um grande efeito sobre a política tarifária em termos na sua medição média. Vai ter algum tipo de composição, né, e os mercados tiveram uma reação relativamente, né, pequena a essa notícia, né? Foi um dia relativamente positivo, foi bastante positivo para o Brasil, porque o Brasil é um dos ganhadores dessa decisão, mas eu acho que não muda, não muda em grande. Por exemplo, não acho que vai mudar, né, os resultados da macroeconomia americana, né, que vai ter um grande impacto positivo aqui ou lá em função dessa derrubada. Eu acho que também algo que deve ser comentado é que é um bom sinal da democracia americana funcionando, né? Sempre tem esse temor que o Trump estava destruindo a democracia, que o Supremo estava dando muito a corda para ele, e a gente viu que, no vamos ver, quando é para, né, não concordar com Donald Trump, o Supremo não concorda e segue o jogo. Eu quero fazer uma pergunta para o Garmin. Christopher, como é que você enxerga a relação do Trump com os empresários e com o Congresso? Porque há resistência nesses dois campos. Os empresários tomaram a frente de uma pressão muito forte contra as tarifas, especialmente de países de onde vinham insumos importantes. O Brasil foi um desses casos. Aliás, há inclusive uma expectativa dos setores aqui no Brasil de que os empresários lá voltem a fazer pressão. E, ao mesmo tempo, do Congresso Nacional. Ele está perdendo apoio entre republicanos, ele perdeu apoio dentro da própria Suprema Corte. Como é que você enxerga esse desbalanço e Trump lidando com ele? Não, boa pergunta, Thaís. E vamos lá. Então, acho que teve alguns fenômenos distintos. De um lado, quando você teve o tarifaço inicial, a Casa Branca colocou tarifas proibitivas, né? A tarifa média estava bem acima de 20%. Então, aí depois do tarifaço, houve todo um processo de redução gradual de parte dessas tarifas, não é? Seja lobby de empresas americanas que estavam colocando para a Casa Branca que seus negócios estavam em grande risco, houve o recuo na China, houve recuo em vários setores. Então, isso foi uma primeira leva de recuo da Casa Branca. Aí a segunda leva de recuo foi que o tema de custo de vida começou a impactar o apoio popular do presidente Trump na metade para o segundo semestre do ano passado. E aí o governo Trump também fez um segundo recuo parcial. A gente viu isso no Brasil, que o recuo no Brasil foi muito motivado pela a questão de custo de vida. Então eu diria que talvez as dores maiores do setor privado empresarial foram contemplados, né, naquela primeira leva. E aí os parlamentares, particularmente os republicanos, que estão começando a dar sinais de descontentamento e até aprovar uma moção criticando as tarifas no Canadá, é que eles estão temendo as eleições que estão por vir agora em novembro e que o custo de vida é o calcanhar de Aquiles para o atual governo e também para os republicanos no Congresso. Mas é uma certa defecção pontual, porque o presidente Trump ainda é rei na base republicana e parlamentares republicanos têm muito medo de contrariar o presidente, que também pode minar o apoio deles nas suas bases. Então, é muito custoso você visto como um traidor para o presidente Trump. Então, eu diria que são sinais de descontentamento, mas o pano de fundo maior é que o presidente Trump está enfrentando dificuldades políticas, porque nós temos um presidente que está penando com o custo de vida,
ele está começando a perder apoio popular no termo de imigração, depois do desastre que aconteceu em Minnesota. Ele está fazendo investidas ousadas na política externa, e o americano médio está dizendo: eu estou preocupado com pagar a conta no supermercado, o meu aluguel, e o que você está fazendo na Groenlândia, no Irã ou na Venezuela? Então, quando você faz pesquisas sobre o apoio para essas investidas de política externa, que geralmente dá um apoio nacional, né? E não está tendo esse efeito. Está sendo descasado com a preocupação do eleitor americano. Então, acho que o presidente Trump está num declínio de aprovação popular, e eu diria que a maior restrição a ele virá com a perda de apoio popular, menos pelos tribunais. Hoje, ouvindo todas as análises e lendo, essa perda de declínio, né? Esse declínio de apoio no apoio popular, juntando com a derrota da Suprema Corte, eu fiquei muito em dúvida, lendo e ouvindo sobre o assunto hoje, se o Trump ele dobra a aposta, né? Eu vou jogar para o Tony isso, Tony. Se o Trump ele vai dobra a aposta, ou seja, a tendência é ele caminhar mais para medidas de autocracia, né? De tentar se empoderar mais, de tentar coagir os poderes, de tentar quebrar essa decisão do Supremo e dos outros poderes, do check and balances, ou não, ou se ele caminha para declinar mesmo junto com o apoio popular nessa primeira disputa, inclusive, aí, de eleições neste ano. Eu acho que o Trump, ele acaba sendo, ele é um bom político, ele tem, né, apesar do estilo dele, é um político racional. Então, você pode ver, por exemplo, nessa questão de Minnesota, né, que foi citada pelo Garman, né, quando aconteceu aquelas tragédias lá, ele recuou, né, ele basicamente retirou a tropa. O pessoal do ICE não está lá, né, então ele viu que aquilo era uma furada política e agiu para conter o dano, né, que aconteceu. Mesma coisa que eu acho que essa questão da política tarifária, né, é uma política, né, que não teve o efeito sobre a inflação que muitos economistas esperavam. A inflação nos Estados Unidos está em queda e está relativamente bem comportada, mas é uma política impopular e foi muito mal pensada, muito mal gerenciada e executada. Então, até tem a tese, né, que algumas pessoas, que eu já vi algumas pessoas defendendo, que talvez a Corte Suprema fez um favor ao Trump, né, por derrubar essas tarifas, né, vai ter algumas coisas chegando nas prateleiras e nas caixas do Amazon aqui nos Estados Unidos que vão ficar mais baratas, e isso pode ajudar ele, né, a enfrentar o que eventualmente deve ser sim uma derrota nos midterms, especialmente no Congresso, né, dado o fato que, né, são eleições, o Garvin pode confirmar isso, onde quem mais comparece é o eleitorado mais bem informado, né, o eleitorado mais engajado em política, e hoje em dia aqui nos Estados Unidos esse eleitorado é um eleitorado democrata, né? Então, portanto, você vê esse ciclo, a gente viu isso com Biden também, né? Os democratas foram muito bem no midterms durante o governo Biden, mas aí os democratas perderam a presidencial 2 anos depois. Tony, quero voltar com você para te ouvir um pouco sobre a expectativa macroeconômica. Hoje saiu o resultado do PIB, uma queda muito forte na comparação com o trimestre anterior. E eu queria, porque assim, a conjuntura econômica, já diante de uma sensação muito ruim de custo de vida, se o desemprego aumenta e se a economia desacelera mais, diante de um cenário ainda inflacionário, em que o Fed, mesmo com mudança de presidência, não consegue baixar tanto o juro, essa mistura, esse caldeirão de impopularidade tende a aumentar. Então, qual a tua perspectiva macroeconômica para os Estados Unidos e como ela colabora com esse cenário? Esse dado surpreendeu. Parte da análise feita pelos analistas foi que, de fato, o shutdown do governo, né, aquele fechamento parcial, impactou negativamente esse número. Então, a gente tem que esperar para ver se, de fato, é o início de uma tendência de enfraquecimento da atividade ou se foi uma coisa pontual em função desse evento do shutdown. Então, tem uma certa dúvida sobre como ler esse número que foi divulgado hoje. O mercado ainda trabalha com uma tese de uma economia indo relativamente bem, especialmente pelo fato que as medidas que foram tomadas pelo Trump
né, quando ele aprovou o orçamento dele, né, o BBB, o Big Beautiful Bill, de fato devem levar, né, a uma queda da carga tributária, né? Então, os americanos que vão começar a fazer suas declarações, né, que em abril devem ter mais dinheiro voltando, né, em função dessas declarações. Então, ainda há expectativa por muitos dos analistas aqui nos Estados Unidos que, de fato, que o ano seja um ano bom, né, em termos de atividade. A gente tem uma economia que está bastante bifurcada nos Estados Unidos. Você tem setores como tudo ligado à inteligência artificial que estão bombando, você tem setores como, né, o setor imobiliário que estão muito fracos. Então, é uma economia que está muito bifurcada, é uma parte muito partes fortes, partes fracas. O mercado de trabalho, né, ainda parece que está indo bem, né, apesar do fato que a oferta de trabalho caiu muito pelo fato que o Trump, de fato, fechou toda a imigração que estava vindo durante o governo Biden. Então, você não precisa gerar o mesmo nível de empregos para manter a força de trabalho empregada, porque a oferta caiu bastante, né? E o Fed pode estar entrado nesse período de pausa, mas ele cortou juros, né? Ele já cortou juros bastante e também os efeitos desses cortes de juros a gente deve sentir na economia nos próximos trimestres. Então, eu particularmente ainda estou relativamente otimista com o nível de atividade, né? Mas de olho um pouquinho nesses setores mais fracos que podem, de fato, né, impactar a média da atividade como um todo. O Christopher, voltando aqui para o tarifaço, abriu uma janela de oportunidade para o Brasil nessa negociação, inclusive, do presidente Lula diretamente com o presidente Trump, provavelmente em março, né? Eu acho que sim. Eu acho que facilita uma negociação e, particularmente, nesse contexto que devemos ter uma reunião entre Lula e o presidente Trump em março em Washington, olhando o dia antes da derrubada e o dia depois. Se você olhar, né, o dia antes, né, todos os sinais eram construtivos nesses dois presidentes. O presidente Lula, o presidente Trump tiveram um telefonema lá em janeiro que, com todos os relatos que eu escutei, foi muito construtivo. O presidente Lula ofereceu cooperação do lado de segurança, também falaram sobre o Conselho de Paz, deu o pedido para o convite do jantar. O presidente Trump estava olhando o Brasil com outros olhos, porque vendo que está querendo fazer uma parceria com minerais críticos para reduzir a dependência chinesa. Ele estava vendo que a política de tarifas e sanções não estavam dando efeito. Então, mas o desafio era o seguinte, que o governo brasileiro, Itamaraty, estavam com uma posição que uma pré-condição para iniciar a negociar é reduzir as tarifas proibitivas de 40%. E o governo americano, com relatos que eu escutei, era que, não, a gente não vai reduzir de cara antes de negociar, porque isso é o nosso ponto de barganha para poder negociar um acordo. Então, a gente estava entrando nesse jantar em março com um pouco de... Eu estava ficando um pouco preocupado, que talvez não sairia um acordo. Ao mesmo tempo, o governo brasileiro está pensando nos condicionantes para um acordo bilateral de minerais críticos, reconhecendo que é um valor muito importante no mundo atual, querendo colocar condicionantes de processamento local. Então, eu diria que, mesmo que a relação entre os dois presidentes estava muito construtiva, as bases para um acordo estavam com esses irritantes. Agora inverteu um pouco a lógica, porque você começa com uma tarifa agora, né, brasileira média de 11%, uma coisa assim, e aí o jogo é o seguinte, o Lula vai para Washington para tentar evitar que as tarifas subam através de investigações que já estão em curso em 301 e outro lado. Então, no fundo, aquele impasse de só vão começar a negociar se você reduzir a tarifa, não está lá, porque agora o ONU está na Casa Branca para reconstruir as tarifas que caíram do Brasil, né, que tem uma distância razoavelmente grande. Então, eu acho que eu fico um pouco mais construtivo, porque abre-se essa janela de tentar sair com algum tipo de acordo que você pode negociar, pode colocar minerais críticos, pode colocar segurança, para tentar evitar a reconstrução dessa barreira tarifária. E eu acho que é mais fácil do que tentar derrubar. Então, eu acho que, por isso que eu estou um pouco mais otimista. Mas... A barreira tarifária sai, entre aspas, da mesa, vamos dizer assim. É como se esse bode saísse da sala. E foca no essencial, que seriam os minerais críticos. Mas a ameaça de reconstruir está na mesa. Sim. Porque tem muitas negociações. Então, no fundo, o presidente Lula vai para Washington para negociar um acordo que evite a reimposição de tarifas que foram derrubadas, né? Então...
Sim. Ô, Thaís, e setor produtivo como recebeu hoje? Com otimismo, mas com cautela. Primeiro porque ninguém leu ainda o único documento para se compreender é o documento de 170 páginas da Suprema Corte. E ainda assim, entender inclusive quais as limitações, quais as brechas, o escopo exatamente da decisão. Hoje, no Aragá, mais cedo, a gente teve a participação da Isadora Camargo, que é do CNN Agro, que é super competente. Ela conversou, inclusive, com o setor, com empresários do café nos Estados Unidos, para entender, já do lado de lá, como é que estava a visão na negociação com o Brasil. Então, a minha percepção é de que, especialmente setores que foram muito afetados, pescados, madeira e máquinas e equipamentos, pescados e madeira foi um desastre o que aconteceu para eles. Perda de 70%, 80% em alguns casos, frutas, até 90% de perda em alguns setores de frutas. Então, há sim um otimismo, mas ninguém está querendo aparecer comemorando. Acho muito na postura do Geraldo Alckmin hoje, o vice-presidente que adotou esse discurso, porque precisa ver exatamente qual é. Hoje o Roberto Azevedo no Aragá, o ex-presidente da OMC, ele disse assim, eu tenho usado muito uma analogia com um Batman, que tem aquele cinto, coisa de gente que fala dos anos 80, né? Porque acho que o Batman não usa mais o cinto, mas enfim. O Roberto fez essa analogia divertida do cinto do Batman, que ainda tem muitas coisas para ele lançar na economia. Então, otimismo, alívio com cautela. Bom, Tony, para encerrar, desse cinto do Batman aí, enfim, você tem a seção do 232, né? São aquelas barreiras usando como justificativa a segurança nacional, já tem alguns produtos nela, inclusive. Você tem a 301, que está em curso, e você tem a 122, né, que acho que nunca tinha sido usado por um presidente. Você acha que vai ficar nisso aí ou tem mais possibilidades? Aqui na política brasileira a gente chama de caixa de ferramentas, né, quando o Palácio do Planalto abre a caixa de ferramentas e começa a ver, a tirar tudo ali dessa caixa para chegar aos objetivos. O que pode vir por aí, a partir do que aconteceu hoje? A sua aposta em que sentido? Eu acho que toda essa política tarifária tem que ter algum tipo de alicerce jurídico, né? Ele não pode simplesmente impor tarifas, ele tem que falar, estou impondo tarifa X no país Y por causa dessa razão, e é essa lei ou legislação que me dá o direito de fazer isso. Obviamente, ele tem, como ele tem feito em outras áreas também, uma visão muito mais expansiva do poder do executivo frente ao legislativo de impor esse tipo de medida. Então, ele realmente dá interpretações, né, do poder que ele pode tomar que não foram feitas no passado. Então, ele está inovando, expandindo, né, o escopo do poder do executivo. O que a gente viu hoje é o judiciário meio que botando um limite nisso. Então, se ele agora vira e pega essas outras legislações e começa a abusar delas, eu acho que vai acontecer a mesma coisa, vai ser judicializado. Eu acho que a Corte Suprema, né, tem essa maioria de seis ministros na Corte que estão dispostos a dizer, não pode, né, se não, a nossa interpretação é que você não pode fazer isso porque o Congresso, né, não deu nessa legislação poder para você, executivo, a executar as tarifas desta maneira, que ele pode tentar também, né, usar esses outros meios para recompor essas tarifas, ele pode, e até deve, na minha opinião. Mas eu acho que ele pode enfrentar mais problemas na justiça se ele tentar. 2 minutos, Christopher, a sua aposta. Olha, eu acho que ele vai reconstruir parcialmente, sim. Acredito que eles têm uns instrumentos legais para tanto. Como o Tony colocou, essa derrota estava bem telegrafada pela Corte e os próprios assessores do Trump, no início do mandato, aconselharam ele a não usar a IPA. Mas ele tem todas as condições para poder reconstruir essa barreira via outros meios. Demora um pouco de mais tempo. Mas, por último, eu diria que eu concordo que esse revés, e o presidente Trump também, ele é pragmático, ele faz recuos táticos, mas acredito que na medida que ele continua se enfraquecendo com o tema de custo de vida, ele não está atacando, e ele entra numa derrota nas eleições de novembro,
ele tende a ficar mais ousado nas suas iniciativas. Ousado é ótimo. Eu acho que ele vai tentar atacar os sintomas do custo de vida. Então, propostas como controlar juros de cartão de crédito, intervir no mercado imobiliário, talvez criticar o Banco Central americano, ser mais ousado também nas regras eleitorais de cadastro de eleitores. Então, eu não sei se o Trump recua assim, das estratégias como um todo. O que ele está fazendo são recuos táticos, como em Minnesota, e ele não vai desafiar a Suprema Corte americana. Mas acho que a história daqui para frente é como que a Casa Branca, o presidente Trump, reage ao se enfraquecer domesticamente.